Já iniciando então essa migração da parte de população para a parte de economia, os Estados Unidos ele tem ainda hoje a maior parte da população habitando o centro-leste, né, especialmente a costa leste. Mas esse avanço que se deu política e demograficamente em direção ao oeste, ele tem vários momentos. Acho que um desses momentos importantes é a famosa febre do ouro, né? Foram descobertas lá jazidas de ouro e muitas pessoas foram para lá criando cidades. Tem até um gênero de cinema chamado Far West, que, né, faroeste, que é o Bang Bang, para os avós de vocês que é Bang Bang, que trata disso, né, muitos os crimes e a corrupção que era envolvida nesse período da febre do ouro. Então a costa oeste, fazer o sonho na costa oeste era um sonho desde a febre do ouro e hoje é por causa do Vale do Silício, que é um grande produtor de bens eletrônicos e de softwares, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Especificamente do ponto de vista da economia, os Estados Unidos é uma superpotência econômica. E mesmo que eventualmente nos próximos 10 anos ou menos que isso a China ultrapasse os Estados Unidos em tamanho de economia, não dá para falar exatamente quando os Estados Unidos vai deixar de ser a superpotência econômica, de tão poderosos que eles são e há tanto tempo, né? Então a gente pode dizer que o capitalismo ele foi criado mais ou menos na Inglaterra e estabelecido no mundo inteiro por volta do século XIX e no século XX sob imagem e semelhança da Inglaterra. Entretanto, após a Primeira Guerra Mundial e especialmente após a Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer que o capitalismo que a gente vive hoje é um capitalismo feito à imagem e semelhança dos Estados Unidos. Então, o capitalismo do século XX é um capitalismo criado sob a imagem e semelhança dos Estados Unidos. Então, esse capitalismo, especialmente o financeiro, é isso. E os Estados Unidos é uma potência econômica por qualquer ângulo que você olhe. Então, se nós olharmos, por exemplo, o setor primário, o agrobusiness, o agronegócio, é uma potência. E é interessante que os Estados Unidos eles são muito organizados, né? Então eles organizam o território deles de várias formas. Vocês podem ver que boa parte dos estados, inclusive até as divisas, são linhas retas, né? Isso é uma característica dos estadunidenses. E os Estados Unidos eles organizam os grandes belts de plantation. O que é belts? Traduzindo belts é cinturões. O que são plantations? São aquelas formas de agricultura em que você vai focar em monoculturas de grandes propriedades. Ainda que a propriedade da terra nos Estados Unidos não seja igual ao do Brasil e não haja latifundiários, ainda que haja latifúndios, não hajam latifundiários nos Estados Unidos como no Brasil, mas isso é uma outra conversa mais profunda. O importante é que o agronegócio americano ele é organizado mais ou menos de forma de belts de plantation. Então, por exemplo, especialmente no meio oeste americano, na região da planície central, drenada pelos rios Mississippi e Missouri, que vai ser uma região muito plana e muito fértil. Ótimo para plantar, por ser fértil, ótimo para colher com colheitadeira, com máquina, por ser plano. E ainda tem a questão dos climas, né? Então, por exemplo, nós temos na Califórnia todo um agronegócio de culturas mediterrâneas, por exemplo. Vinho, azeitona, uva, coisas que dão na Itália, coisas que dão na Grécia, elas dão também nessa região do Mediterrâneo, ou de clima mediterrâneo na Califórnia. Então aqui a gente pode ver um pouco esse mapa, como se distribui os belts, né, os cinturões de culturas. Né? Pecuária, onde o clima não é tão favorável. O Corn Belt, né, o cinturão do milho por aqui. O Thresh Belt, que é o cinturão do trigo, bem amplo. Né? O trigo é uma coisa importante para a civilização ocidental no geral, e nos Estados Unidos em particular. O Cotton Belt, né, o cinturão do algodão, muito importante para a história dos Estados Unidos, muito importante para a economia americana há 200 anos. A cultura do subtropical, né, destaque para as laranjas. Acho que quem já foi para a Flórida reparou que na Flórida, inclusive, tem até laranjas nas placas dos carros, né, coisa importante. O Milk Belt, né, uma cinturão da produção leiteira, né, de laticínios. E floresta, além de batata, cultura irrigada, né, na região mais deserta semiárida, há algumas coisas irrigadas. E mais recentemente, soja, em alguns lugares ocupando onde era em partes de milho e em partes de trigo. E também tabaco. O tabaco é uma cultura muito importante para os Estados Unidos desde a época dos ameríndios, né? Então, inclusive, tem até marcas de cigarro dos Estados Unidos que o logotipo é um indígena.
Porque o cachimbo, a noção do cachimbo da paz, né? O tabaco como uma planta sagrada que serve para negócios e enfim. Então aqui em inglês, eu peguei um mapa em inglês também para a gente entender como eles mesmos veem. Então, tipo, temos o Old Cotton Belt, que é o antigo, né? Onde a região de florestas, na verdade, são produtos gerais. O milho, eu acho que o milho e o trigo, né? Aqui Spring e Winter, né? Primavera e inverno, são os mais importantes para a gente entender, por exemplo. E aqui é até interessante que aparece a megalópolis Boswash com uma área onde não dá para plantar nada, porque é uma megalópole, é tudo urbano. E na parte mediterrânea, de clima mediterrâneo, culturas mediterrâneas. Os vinhos californianos são bastante apreciados mundo afora. Prosseguindo na parte da economia, nós temos aqui onde seriam os belts uma espécie de belt de produção mineral e energética, né? Os Estados Unidos é um país com muito minério e muito petróleo. Só que até o começo do século XXI, até os anos 2010, 2000 aproximadamente, os Estados Unidos era um grande produtor de petróleo, tinha uma grande reserva, especialmente aqui na região do Golfo do México, Texas, Louisiana. Mas ele era completamente insuficiente. Então eles importavam, sempre os Estados Unidos foi um tradicional importador de petróleo, porque a economia americana, a indústria precisa de tanto petróleo, os carros, as máquinas, que eles não davam conta. Só que eles descobriram uma forma de extrair petróleo de areias bituminosas, que se chamam de fracking, e a Estados Unidos hoje em dia é um grande produtor e não é tão dependente de importações como já foi no passado. Então aqui a gente pode ver petróleo no sul dos Estados Unidos especialmente, aqui no Golfo do México, na fronteira com o México é muito importante, carvão mineral aqui nos Apalaches, inclusive nessa região aqui vai surgir as indústrias, boa parte do motivo pelo qual tem muito carvão nos Apalaches, é uma região muito rica de carvão, ferro no norte dos Estados Unidos. Então, o Nordeste americano, um dos motivos de desenvolver uma indústria muito poderosa é que ela tem as duas principais matérias-primas da primeira e segunda revolução industrial, né? Carvão e ferro, que vai dar origem ao aço, vai dar origem às máquinas a vapor, etc. E no meio-oeste americano nós temos uma diversidade de outros produtos, cobre, bauxita para fazer alumínio, zinco, chumbo, urânio para as produções das usinas termonucleares, que os Estados Unidos é muito poderoso nisso, bomba nuclear, etc. Ouro e prata, né? Então os Estados Unidos tem muita produção mineral, um dos países mais ricos do mundo nesse ponto de vista. Aqui é a dependência estrangeira, né? Que caiu. Esses dados são de 2009, porque eu tinha uma imagem legal, mas os dados não são tão novos, antes da indústria do fracking ser tão poderosa quanto é. Então, antigamente, metade praticamente do petróleo dos Estados Unidos vinha do exterior. Hoje em dia é menos. Daqui os principais fornecedores, os dois vizinhos, sobretudo, Canadá e México. Depois nós teremos os países do Oriente Médio e da África, Arábia Saudita. O que é interessante que as bandeiras estão erradas, né? Essa aqui não é a bandeira da Arábia Saudita, essa aqui é a bandeira, eu acho, da Jordânia, do Kuwait. Essa aqui não é a bandeira da Nigéria, é a bandeira do Níger. Mas enfim, outros países importantes, o Brasil também é um fornecedor. A Venezuela sempre foi um grande fornecedor do petróleo para os Estados Unidos, mas depois que os Estados Unidos começaram a sufocar economicamente e depois, sobretudo, da indústria do fracking, os Estados Unidos vem diminuindo a importação, praticamente zerando a importação de petróleo da Venezuela, que prejudicou bastante a economia do país. E aqui os maiores consumidores de petróleo do mundo, Estados Unidos disparado, a China em ascensão, mas em geral países muito industrializados ou com muita gente, né? Então a gente pode ver Alemanha, Brasil, Rússia, Índia, é bastante interessante. As reservas, né? Venezuela disparado, mais até que a Arábia Saudita, é parte da treta entre a Arábia Saudita entre Venezuela e os Estados Unidos são por causa também da reserva ainda hoje. E a produção, em termos de produção de petróleo, fica alterando esses três primeiros. Tem ano que é a Rússia, tem ano que é a Arábia Saudita e tem ano que são os Estados Unidos. Hoje em dia todos orbitando por volta de 10 mil barris por dia. Né? Aqui é a produção do petróleo só da Petrobras. A Petrobras durante os anos entre 2004 e 2014 um crescimento muito exponencial e sobretudo depois da criação da descoberta do pré-sal. Finalizando o nosso conteúdo, a seguir nós falaremos da indústria americana, que é importante para a gente entender não só os Estados Unidos, mas o mundo todo.